galera, eu sou Fabrício Carraro, Program Manager aqui na Alura, e hoje é mais um episódio da nossa websérie Hipsters Portfólio Dev, onde a gente cria um projetinho juntos, do zero até a publicação, até o final, que você vai poder usar para criar o seu portfólio realmente no GitHub, talvez até apresentar em entrevistas de emprego, quando você estiver buscando, ou simplesmente para criar um projetinho interessante do zero. E recentemente a gente vem falando muito sobre inteligência artificial, e para esse portfólio dev de hoje eu trouxe aqui o Hugo Abonizio, que ele é engenheiro de IA na Maritaka AI. Tudo bem, Hugo? Fala pessoal, tudo certo? Obrigado por me receber aqui de novo. Perfeito. Ele já fez a entrevista de emprego tech com a gente e ele voltou aqui para o Portfólio Dev. Bom, Hugo, o que é exatamente esse projeto que a gente vai desenvolver hoje do zero até o final? Bom, hoje a gente vai criar uma API para inferência de LLMs, então uma API para gerar texto, assim como tem da OpenAI, etc. A gente vai fazer nossa mini API para isso e usando modelos open source. E aí, no final, a gente discute os próximos passos, né? O que a gente precisa fazer para deixar essa API redondinha para produção. Perfeito. Então, como que a gente começa esse projeto? Eu vi que você já está no Colab, né? No Google Colab aí. Exato. Eu vou criar aqui um ambiente no Colab com o GPU, porque isso vai acelerar a nossa inferência. E aqui dá para a gente editar os nossos arquivos, iniciar a API, etc. Então, aqui vai ser um ambiente bom para começar isso. Uhum. Bom, beleza. A gente está conectado aqui, então, ao ambiente. Começar instalando as bibliotecas que a gente vai usar hoje aqui, principalmente. E a gente vai usar a biblioteca Transformers, que é a biblioteca que é usada para gerenciar esses LLMs, né, fazer as inferências, treinamento, etc. Então é a principal biblioteca que tem na área. Ela tem um bom desempenho. No final a gente discute um pouco de bibliotecas que têm desempenho melhor para a produção, mas ela é um bom padrão. E a gente vai usar Flask para desenvolver a API, porque é um micro framework para desenvolver APIs em Python, bem simples, vai ser bem útil aqui para o nosso caso de uso. Esses Transformers são os mesmos Transformers onde foi desenvolvido o ChatGPT, o GPT-3, 4? Exatamente. A arquitetura Transformers é a arquitetura por trás de todos esses modelos, e essa biblioteca aqui, ela implementa vários desses modelos open source que a gente tem. Então, desde os primeiros lá atrás, BERT, GPT-2, etc., até os mais recentes. Pegar o Gemma, Mistral, qualquer um que sair semana que vem provavelmente vai estar aqui já. Então, eles são bem rápidos. Legal. Bom, primeiro vamos começar aqui fazendo a parte da inferência. E aí depois a gente pega esse código e transfere lá para o nosso arquivo da API. Então, para inferência nesses modelos, a gente usa um par de modelo e tokenizador. Então, eu vou carregar aqui. Eu vou carregar aqui, então, um modelo e um tokenizador que vai estar associado a ele. É importante sempre a gente usar o mesmo modelo e tokenizador porque eles não são necessariamente compatíveis. Eles podem acontecer de ser compatíveis porque o modelo pode ser derivado do outro, pode ser um fine tuning de um modelo base, por exemplo, então eles vão usar o mesmo tokenizador, mas famílias diferentes de modelos provavelmente usam tokenizadores diferentes. Foi uma coisa que eu vi até quando eu estava escrevendo meu livro sobre IA, que lá eu estava pegando exemplos do tokenizador do GPT-3, só que no GPT-3,5, que é o do ChatGPT, e no GPT-4 gera outro tokenizador diferente. Sim, então tem essa incompatibilidade, né? Então, geralmente a gente precisa sempre carregar os mesmos aqui, é um erro comum, inclusive, confundir isso e tal. Então, na hora seu LLM pode estar gerando coisas sem sentido e pode ser que o tokenizador não esteja ajustado, né? Não seja o tokenizador correto. E aí, para começar o desenvolvimento, eu gosto sempre de começar com um modelo pequeno, porque a gente consegue iterar mais rápido, consegue carregar rápido o modelo, fazer uma inferência rápido. Então eu vou usar esse modelo aqui, de estilo GPT-2, que é um modelo que já tem alguns anos, é uma versão destilada do GPT-2. Isso significa que é um modelo menor que foi criado baseado no modelo maior, que é esse modelo GPT-2 aqui. Então ele vai
gerar rapidinho aqui pra gente, vai ser mais fácil de criar o código inicialmente. E aqui, já que a gente tem o modelo e o tokenizador, a gente vai fazer o processo de tokenização e geração, mas para isso a gente precisa começar de um prompt. O prompt é o começo do texto para o LLM gerar. Os LLMs eles são treinados para completar texto, então inicialmente eles eram bastante usados para você iniciar um texto e deixar ele completar, então usando prompts few shot, por exemplo, mas os LLMs mais recentes eles são treinados também para seguir instruções. Então, a gente pode fazer uma pergunta e ele vai responder, ou dar uma instrução de uma tarefa para ele realizar e etc. Mas esse modelo aqui não foi treinado em instruções, então vamos começar com algo como: olá, meu nome é... E aí a gente quer que ele complete. A tokenização desse prompt ele vai resultar nisso aqui, que vai ser um dicionário com os IDs de cada token que o tokenizador encontrar aqui e outras informações necessárias para a hora da geração. Que o token seria meio que uma subpalavra. Exatamente. Então a gente parte dessa string, que tem essas palavras e símbolos, e aí os modelos eles treinam tokenizadores em uma grande quantidade de texto, e aí separam isso aqui de alguma forma para que cada parte seja um token. A gente vai ver aqui no que ele separou. Então, esse aqui é o resultado da tokenização, e esses aqui são os tokens que o tokenizador do GPT-2 encontrou. Se a gente quiser ver esses tokens, a gente pode fazer assim. Chamar o método tokenize e passar o prompt. E aqui a gente vai ver exatamente os tokens que o tokenizador do GPT-2 encontrou. Tem esses caracteres especiais aqui, e eles significam que esse token ele tem um espaço antes dele. Então, se a gente pegar a palavra meu, ele foi tokenizado nesse token aqui, que significa espaço, me e u. U não tem esse caractere especial porque ele está no meio da palavra. E isso serve para poder reverter esse processo. Então, se a gente tokenizou dessa forma, a gente pode chamar aqui o tokenizer decode e reverter o que foi feito aqui. Então, a gente chamou encode, e aqui o que vai acontecer é o processo reverso. Então, a gente tokenizou, chegou nesses tokens aqui, aí destokenizou, fez o decode e reverteu ao que era inicialmente. Legal. Bom, aqui então, isso que a gente vai usar como entrada para o nosso modelo. A única diferença aqui é que esse resultado aqui é um dicionário em Python, isso aqui é uma lista em Python, esse outro argumento aqui não é importante para agora, o que a gente vai fazer, mas o que ele significa é o que o modelo deve ignorar. Então, se a gente estiver fazendo inferência em batches, o modelo vai usar paddings, e aqui vai ter alguns zeros porque ele precisa ignorar esses paddings, mas isso fica para uma outra hora. Mas uma coisa importante aqui é que a gente não vai usar listas em Python para fazer a inferência. A gente vai usar tensores, porque a gente vai usar o PyTorch para fazer a inferência. Então, tem esse argumento a mais aqui para retornar os tensores no formato PyTorch. Essa biblioteca Transformers também suporta TensorFlow, JAX, outros frameworks, então aqui a gente pode passar outros valores. E aqui, nesse caso, o resultado foi esse aqui. Então, tem um tensor bidimensional em que a primeira dimensão é quantas sequências a gente vai ter, e a segunda dimensão, que seria a lista aqui, é o tamanho do nosso prompt. Aí isso aqui a gente vai passar para o nosso modelo. Então, isso aqui vão ser nossos tokens. A gente vai passar isso para o método generate do nosso modelo. Para ele gerar a continuação, vamos dizer assim. Exato. Ele vai receber isso aqui como começo do texto e ele é treinado para continuar. Então ele vai gerar a próxima palavra e a próxima, por aí vai. Então a gente vai fazer essa geração aqui, ver esse output, e aqui embaixo vamos mostrar o que foi gerado, usando o mesmo método decode que a gente está usando agora.
Esse é um modelo bem pequeno e treinado em inglês. Então, a gente vê aqui que ele gerou nada muito útil, né? Sim. Então, ele é bem útil para a gente desenvolver, porque esse código aqui está todo funcionando. Então, a gente vê rápido se alguma coisa quebrou ou não. Mas ele não é útil para nossas tarefas finais. Então, para isso, a gente vai usar um modelo maior, mais capaz. Um exemplo é o Mistral. Então, tem uma versão recente do Mistral. A gente vai usar ela para fazer esses testes aqui. Mas é um modelo bem maior. Esse modelo aqui tem 7 bilhões de parâmetros, em comparação com o de SteelGPT-2, que, se não me engano, tem em torno de 60 milhões. Então, é uma ordem de grandeza bem diferente. Mas a gente pode trocar o código aqui e manter o mesmo código e só trocar o modelo. Tem uma diferença que a gente vai precisar fazer aqui para rodar o Mistral, que é um modelo bem maior, é que até então o que a gente fez esse primeiro teste aqui de SteelGPT-2 foi em CPU. Então, como é um modelo pequeno, dava para rodar, a geração foi relativamente rápida, então a gente não viu muita diferença. Mas para o Mistral, que é um modelo maior, a gente vai precisar primeiro mandar ele para a GPU e também mandar os tokens, os tensores que representam os tokens, para a GPU, fazer toda essa operação acelerada em GPU. Aqui, como a gente está no Colab e conectado em uma instância que tem um AT4, a gente consegue fazer isso, o modelo vai caber nessa GPU, tá tudo certo. E um outro detalhe aqui, só para a gente também assegurar que o modelo vai caber, a gente vai usar menos memória, é usar um tipo de dado que chama float16. Então, a gente vai carregar aqui o modelo passando esse outro argumento e passando como argumento o tipo de dados que a gente quer usar. Isso aqui é o core formato de ponto flutuante que a gente quer utilizar. Por padrão, usa 32 bits. Esse argumento aqui faz usar 16 bits, então o modelo ocupa metade da memória em GPU. E isso vai ajudar a gente a fazer caber aqui na T4, que tem 16 GB de memória. Então, você não podia estourar. Tudo isso é importante, né? Exatamente. Uhum. Vou fazer aqui o import dessa biblioteca Torch, que é o PyTorch, para isso aqui funcionar. E aí, tendo isso aqui, a gente consegue carregar o modelo. Aqui, a gente está fazendo o download. Deixei fazendo o download aqui, tem várias partes desse modelo. Esses arquivos aqui são a serialização dos pesos desse modelo. Então, a gente tem esses 7 bilhões de parâmetros. Eles são serializados em arquivos de até 5 GB, nesse caso aqui. Esse 5 é um número definido por padrão na biblioteca, mas ele não tem nada de especial nele. Então, são vários arquivos de até 5 GB, porque assim a gente consegue carregar aos poucos. Então, a gente carrega um arquivo de 5 GB, popula nos pesos, aí carrega o próximo arquivo e por aí vai. Então, é uma forma também de economizar memória desse processamento, para a gente não precisar carregar tudo de uma vez. Mas aqui demora um tempo baixando cada um desses arquivos. Quando a gente carregou o de SteelGPT-2, a gente viu que foi quase instantâneo. Sim. Porque o arquivo era bem menor, cerca de 300 MB, se eu lembro bem. E aqui já é um arquivo bem maior. São quase 15 GB, né? 14.4, exato. 4.5. Isso. Que é justamente relacionado à quantidade de parâmetros aqui. Uhum. Se a gente multiplicar esse 7 por 2 bytes por parâmetro, dá aproximadamente 14 GB. Então, o tamanho dele é diretamente correlacionado com a quantidade de parâmetros. Tem parâmetros dele que vão estar em FP16, outros vão estar em 32, tem alguns detalhes assim, mas isso é detalhe para uma outra... Esses parâmetros, quando a gente fala de redes neurais e tudo mais, seriam aqueles pesos, os vieses, é isso mesmo? Exatamente, são os pesos que são aprendidos ao longo do treinamento. Uhum. Então, o modelo desse, que vai ter 7 bilhões de parâmetros, ele vai ter várias camadas. A gente consegue consultar aqui esses parâmetros, esses hiperparâmetros, né, do modelo. Então, a gente vê aqui que ele tem 32 camadas. Então, em 32 camadas vão estar distribuídos esses 7 bilhões de parâmetros. Então, são os pesos aprendidos ao longo do treinamento do modelo. Legal. Bom, o download acabou aqui, teve uma geração. A gente consegue ver aqui qual que foi esse resultado da geração. E agora já faz muito mais sentido. Muito mais legal. Então, olá, meu nome é Lucas. Agora já dá pra ler o que tem aqui, né? Antes o modelo era
não tinha capacidade de gerar um texto que fizesse sentido em português. A gente podia ter testado em inglês, né? Que talvez fizesse algum sentido, mas não dava para esperar muita coisa também, pelo modelo ser bem pequeno, né? Um outro detalhe aqui é que agora apareceu esse token especial. Esse token aqui significa que a gente está começando uma sentença. Então, o modelo anterior ele não tinha sido treinado com isso, ele era treinado só para prever a próxima palavra ali. Agora foi introduzido esse outro token que mostra que a sentença está começando aqui. Então, esse é o começo do texto. Aí agora, então, o que a gente vai fazer é... Primeiro, eu vou só reiniciar o ambiente aqui para liberar a memória e tal, para a gente começar de novo aqui, já que agora a gente tem um modelo bem maior, isso vai fazer diferença. A gente carregar ele 2 vezes na memória já vai ser uma quantidade de memória muito grande. Então eu vou tirar esse trecho de código daqui, deixar essa célula aqui só carregando o modelo, para a gente carregar só uma vez, e aqui embaixo eu vou fazer a tokenização, geração, etc. Então, aqui ele vai carregar o modelo em memória, e ali embaixo a gente faz a parte da inferência de fato. Vou mandar também o prompt lá para baixo, porque a gente consegue ir brincando com ele. Aqui está gerando o texto, gerou aqui novamente a mesma coisa. Beleza, tudo dentro do esperado. Agora, uma coisa que eu vou fazer aqui é que esse modelo, como ele foi treinado para instruções, ele tem algumas coisas especiais. Então, os modelos base, que a gente pode chamar, ou modelos de fundação, tem alguns nomes, modelos que não são treinados para instrução, são só treinados na tarefa de modelagem de linguagem, eles não seguem instruções. Então, eles só completam o texto. A gente pode usar um prompt few-shot para dizer o formato que a gente quer que ele realize a geração de texto, então a gente consegue realizar tarefas com ele. Mas esses modelos aqui, eles são treinados para seguir instruções em um formato específico. Então, a gente vê aqui aquele token especial de começo de sentença, e tem alguns tokens aqui inseridos para delimitar qual é a instrução que a gente está passando para ele. E essa biblioteca Transformers, ela tem aqui alguns métodos úteis para lidar com isso. Então, cada um desses modelos vai ter um template diferente. Aqui, ao invés de inst, podia ser outra coisa. Então, para não precisar lidar com isso, tem esse método aqui especial da biblioteca. E aqui, o que a gente vai passar, ao invés de passar o texto direto, a gente vai passar essa lista de interações. Da mesma forma que a gente faz com a API da OpenAI, por exemplo, de outros provedores. Então, a gente passa uma lista de interações e aqui a gente vai lidar com esse template de chat. Então, vamos utilizar esse método aqui. Essa lista de mensagens aí, ela funciona mais ou menos como uma memória fake, entre aspas, né? Exato. Conforme a gente vai caminhando na conversa com o assistente, a gente vai acumulando aqui as interações, e aí com isso dá para o modelo se basear no que aconteceu anteriormente para fazer a próxima inferência, já que esses modelos não guardam memória. Eles não têm estado. Então a gente tem esse prompt aqui, e o que a gente vai fazer agora é aplicar esse template de chat para o modelo. Então, a gente pode dizer que esse aqui é o prompt, o template vai ser o resultado desse método aqui, e ao invés de a gente usar aqui esse método do tokenizador, agora a gente vai usar esse apply chat template aqui, porque assim a gente vai ter o nosso prompt naquele formato específico. Perfeito. Então vamos só mostrar aqui. Só o nome está com tempout. Agora sim. Vou mostrar aqui o que está acontecendo primeiro. Como eu mostrei lá, precisa daquele formato específico, né? Então é uma lista com um row e um campo content. É uma lista de dicionários, então, basicamente. Sim. Então aqui a gente tem o content, o que seria o que a gente estava chamando de prompt até então. E é isso aqui que a gente tem que passar pro
para o nosso método apply chat template. Então aqui está o template tokenizado. A gente pode fazer o decode disso aqui para mostrar, para ver exatamente o que esse método fez. E o que ele fez foi adicionar tanto o caractere especial aqui de início de sentença, quanto esses delimitadores aqui da nossa instrução. Então agora a gente vai usar isso para passar para o nosso modelo. Então, ao invés de passar um texto para ele completar, eu posso perguntar qual é seu nome, por exemplo. Olha. Aí ele vai... Tô falando aqui, respondendo qual que é o nome dele. Mas aqui tem uma coisa que eu esqueci, na verdade, de trocar isso aqui. Ah, tá. Ele tava pegando então, a memória antiga. Anterior, Foi a mesma coisa que gerou de novo. Então vamos ver aqui. Ah, tá. Isso aqui retorna só a lista, né? Então a gente estava mandando antes um dicionário com input IDs e outros campos. Aqui a gente vai precisar colocar um return com true para manter aquele mesmo formato que a gente tinha da função só tokenizer. Então aqui retornou o que a gente tinha mandado e o começo da geração que o nosso modelo fez. E a gente consegue ver aqui que é um modelo bem centrado no inglês, né? Então ele respondeu em inglês, apesar de a gente perguntar em português. Isso é um desafio para a área. Tem modelos específicos para português, etc. Para outras línguas também. Então, como o próprio Sabiá da Maritaca, né? Exatamente. A Maritaca tem o próprio LLM, que é o Sabiá, a família de modelos Sabiá. E a ideia é justamente especializar esses modelos para português, ter modelos especializados em português. Então, para a gente não ter respostas em inglês, assim. Mas a gente provavelmente consegue forçar ele aqui a falar português, se a gente disser explicitamente, né? Responda em português. Mas imagino que ele vai seguir. Aqui o erro que deu foi que a gente está dizendo para o tamanho máximo aqui da geração ser 20, que é o argumento padrão, mas o nosso input é maior do que isso. Então aqui a gente vai começar a usar os argumentos dessa função. Então max new tokens a gente pode colocar 10, vai ser o tamanho da resposta gerada. Então eu respondo em português, eu não, aí ele parou de gerar porque já chegou no máximo de 10 tokens aqui. Mas então a gente começou a usar os argumentos dessa função. E aí então eu vou mostrar mais alguns aqui, que são os argumentos que a gente vai passar daqui a pouco para a nossa API. Então a gente vai ter um argumento aqui, vamos chamar de max tokens, que vai ser quantos tokens a gente vai gerar. Alguns outros argumentos importantes aqui, que geralmente tem nas APIs de inferência de LLMs, é a temperatura. E esse argumento aqui diz determina o quão diverso ou quão criativo o modelo vai ser. Então, a gente geralmente usa um número menor que 1, número maior do que 1 e gera textos que possivelmente divergem. Então, vamos deixar aqui 0,7, ou a gente pode pedir usar 0,3, etc. Isso aqui é um parâmetro para a gente dar diversidade no texto, ele não ser muito óbvio. Porque esses modelos são gerados para prever a próxima palavra, então se não tiver uma aleatoriedade, eles vão sempre responder a mesma coisa. Se você perguntar uma coisa, ele vai sempre responder aquela mesma coisa. Porque então a gente adiciona aleatoriedade. Quando ele está gerando, né, a palavra, o próximo token, na verdade, não é é uma lista com vários e probabilidades associadas a eles, né? Então se você deixa no 0, Exato. Ele vai pegar sempre a primeira. E aí isso acaba... Eu li um artigo do Wolfram, que ele fala que o pessoal da OpenAI, dessas empresas, começaram a ver que quando estava no 0, né, quando não tinha esse parâmetro de temperatura, ou quando ele era usado 0, ficava muito robótico, ficava muito artificial o que a inteligência artificial gerava. Sim. Então, como os modelos eles são treinados para prever a próxima palavra, o resultado disso acaba sendo uma distribuição de probabilidade
do próximo token. Então a gente pode dizer que o próximo token ele tem a maior probabilidade de ser, aqui por exemplo, ser Mistral ou algo assim, né? Porque é o nome do modelo, mas ele também pode começar com o meu nome, então se é o M, se é o O, qual é a probabilidade de cada um, e tudo isso é aprendido no treinamento. Então a saída tem essa distribuição de probabilidade. E aí o que a gente faz aqui nesse método Generate é usar essa distribuição para amostrar respostas. Então cada vez a gente pode gerar uma resposta diferente e elas podem ser igualmente válidas. Então não existe só uma forma de responder as coisas, né, geralmente. Então a gente vai passar esses argumentos aqui para o nosso método Generate. Então, temperatura vai ser aquilo ali que a gente receber também. Tem um outro parâmetro que ele é um pouco menos importante, mas ele também serve para determinar o quão óbvio vai ser o texto. Que é esse top P aqui, que também é usado na amostragem. Ele basicamente vai dizer se a gente deve ou não escolher os tokens que têm pouca probabilidade. Então, se a gente amostrar com todos os tokens, a gente tem uma probabilidade pequena, mas alguma probabilidade de pegar um token que é bem pouco provável. Mas a gente pode dizer que é para pegar só os tokens com maior probabilidade. Então aqui a gente vai somar uma massa de probabilidade de 90%, então só os tokens mais óbvios a gente vai usar. Então tem esse argumento aqui também, que também tem geralmente em APIs de inferência, mas vamos deixar só esses aqui por enquanto. E aí se a gente fizer a inferência aqui novamente, usando esses argumentos agora... Vamos ver. Aí ele agora tem a resposta maior, né? Ele completou aquilo que ele estava querendo dizer. Eu não tenho nome pessoal, sou um programa, blá, 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 blá. Legal. Então aqui ele gerou um pouco mais, né? E aí se a gente brincar com isso aqui, colocar, ao invés de 0.7, colocar 2, acho que já vai quebrar, mas se colocar 1.5, por exemplo, a gente ainda vai estar controlando por esse aqui, né? Então são argumentos que se completam. Então, se deixar 1.0 aqui, só por curiosidade, para ver se ele fala alguma coisa muito fora. Não, bem robusto, não tá. Mesmo com a temperatura 1.5 gerando pouco texto, ainda deu certo. Bom, beleza. Então a gente tem aqui esse código para geração. Agora vamos transformar isso numa API. Boa. Deixa eu abrir aqui os arquivos, criar uma nova pasta. Uma pasta chamada API. Criar um arquivo chamado app.py. E aqui a gente vai usar esse código de geração agora dentro do nosso script que vai ser a API. Vou mandar ele para cá. Aqui eu vou criar dois métodos, um método index e um método inference para a nossa API. Esse primeiro método aqui, ele vai responder só se está tudo ok, para a gente confirmar que a API está de pé, um health check. E esse outro método aqui vai ser, de fato, a nossa inferência. Para isso, a gente vai usar o Flask, que é esse micro framework de fazer APIs em Python. Aqui tem a documentação dele, tem aqui essa parte da aplicação, o mínimo necessário para rodar. Então, é bem simples aqui, poucas linhas. Vou colocar para cá. Então, a gente cria aqui esse app, definir um nome, que esse nome é arbitrário. Aqui está usando o nome do próprio arquivo. E aqui a gente vai definir as nossas rotas. Então, a gente vai escutar tudo que vier no path padrão, né? Usando o método get. E aí aqui a gente vai retornar só que está tudo ok, que a API está de pé, para a gente fazer testes, tá? E aqui para inferência a gente vai escutar na mesma rota, mas com o método post. E aqui a gente vai receber os nossos parâmetros para fazer a geração e etc. Bom, a gente consegue já rodar isso aqui só para ver se está tudo certo. Antes disso, eu vou só reiniciar aqui a sessão para evitar algum estouro de memória e tal, já que já tem um modelo aqui carregado, né?
Então eu vou reiniciar a sessão só para isso. Vou entrar aqui na nossa pasta API, tem o nosso arquivo app.py, e eu vou iniciar o servidor de desenvolvimento do Flask com Flask app, aí eu digo o nome do arquivo, que é app, nesse caso, e passo o comando run para iniciar esse servidor. Então ele iniciou o servidor, escutando aqui na porta 5000, e agora o que a gente vai fazer são requisições nesse servidor. Abrir uma outra célula aqui para a gente fazer esses testes. Vou usar a biblioteca requests para fazer isso. Vou chamar nesse endpoint que a gente criou e vou mostrar o que retornou. Então retornou aqui nosso JSON. Posso transformar isso aqui em JSON com esse método. Então faz aqui a requisição, o servidor está de pé, está tudo certo. Falta agora fazer a inferência. Para fazer a inferência, a gente vai carregar o modelo, da mesma forma que a gente tinha feito aqui antes. Então eu vou copiar essa parte aqui e mandar lá para o nosso código da API. A gente quer carregar esse modelo só uma vez, porque é um processo custoso, que usa muita memória. Ele lê do disco, então demora bastante também para rodar. Então a gente carrega aqui uma vez, tanto o modelo quanto o tokenizador, e compartilha isso nas requisições. Então se a gente fizer novas requisições aqui, várias requisições aqui, vai usar o mesmo modelo. Então assim, a gente já vai carregar e vai rodar isso aqui. E a gente quer retornar um output, que vai ser isso aqui. Vamos chamar de text. Que vai ser a destokenização, né, o decode do nosso output aqui. A gente retorna text. Vamos reiniciar aqui o servidor. Aqui ele vai demorar um pouco mais para iniciar, porque ele vai carregar o modelo em memória, o que é bem rápido aqui, mas ele vai carregar só essa primeira vez e está escutando aqui no mesmo lugar. Então, vamos voltar aqui. Então a gente executou essa requisição para ver se estava tudo certo, retornou ok. Agora a gente vai fazer a requisição de inferência. Então vamos usar post e o path é o mesmo. Então vamos executar aquele código de geração lá e ele retorna a mesma coisa que a gente estava vendo aqui na janela do Colab antes, porque ele está usando o mesmo prompt. Sim. Então ele fala aqui que ele não tem um nome. Agora o que a gente vai fazer é receber parâmetros do usuário na requisição. Então aqui a gente tem coisas fixas, né, a quantidade de tokens, a temperatura, o top P e o prompt em si. Então o que a gente vai fazer agora é receber parâmetros dessa requisição. E para isso a gente tem esse objeto request aqui no Flask. E aí a gente usa ele pegando o que tem no atributo JSON dele. Porque aqui a gente vai mandar os parâmetros em JSON, então a gente lê dessa forma aqui. A gente poderia mandar de outras formas também, como formulário, etc. Mas no caso aqui da API vai ser em JSON. E aqui a gente lê esses outros também. Então vamos pegar request JSON max tokens. A gente pega a temperatura também. E pega o top P. E aqui a gente vai retornar então o que foi gerado, né, da mesma forma. Então vamos aqui parar o servidor novamente, iniciar de novo para ele recarregar o código. Carregando o modelo novamente. Beleza, carregou. Agora então vamos aqui chamar o endpoint de health check, tudo certo. E agora a gente precisa passar então alguns parâmetros. Então eu vou criar aqui um dicionário, a gente passa prompt, a gente pode perguntar qual é a capital do Brasil, por exemplo. Porque esse é o comportamento padrão da biblioteca Transformers. A gente vai cuidar disso agora. Mas aqui tem o texto que ele gerou, né?
em inglês novamente, que é a capital, Brasília, tem que falar que ela foi construída com o propósito de ser uma capital planejada. Legal. Sim. Mas beleza. Então aqui ele respondeu, apesar de ter sido em inglês, mas a gente vai agora retornar só a resposta. Então, tirar essa parte aqui. E para tirar isso, o que a gente precisa fazer é, na hora de fazer o decode aqui, a gente está fazendo de tudo que é retornado. Mas a gente está interessado só a partir do prompt. Então a gente pode pegar o tamanho desse prompt. Então a gente pode vir aqui, criar uma variável prompt len. E vai ser o tamanho dos IPs aqui que a gente manda como entrada. A gente tem esse argumento shape, que, se vocês lembrarem lá do que a gente tem como input, é aquela lista de listas, né? Então, a primeira dimensão vai ser quantas listas tem, que nesse contexto a gente chama de batch. E o segundo é o tamanho da sequência. Então, a gente pega aqui o segundo. Então, esse aqui é o tamanho do prompt. E aí, então, a gente está interessado nos tokens a partir daquele tamanho. Então, a gente pega, ao invés de começar do primeiro token aqui, a gente começa a partir do tamanho do prompt. Então, iniciar novamente aqui. Beleza, já subiu novamente aqui a API. E vamos mandar a mesma requisição de novo. Pronto, agora então o output começa a partir da resposta dele. Perfeito. Da resposta em inglês. Mas ele aqui ainda conseguia gerar mais. Então dava até pra gente colocar mais tokens para gerar. Ou a gente pode tentar também ter uma resposta direta. Ver se ele vai seguir essa instrução. Foi um pouco menor, mas ainda assim. Ele cortou ali 1900 e cortou o resto. Mas ele respondeu em português agora, interessante. Sim, Eu acredito que quanto mais texto em português tiver no prompt, acho que mais você induz ele a gerar em português. Sim. Mas vou colocar 100 só para ver se ele chega no final para mostrar uma coisa. Beleza, aqui ele gerou até o caractere que significa que ele acabou de gerar o texto, que é o end of sequence, que é um caractere que significa o fim de um texto, de um documento, da geração do texto aqui de fato. Só que a gente não quer retornar isso aqui para o usuário. Então, o que a gente vai fazer aqui na hora do decode, a gente vai passar um argumento a mais, que é o skip special tokens, só para na hora do decode ali ele não retornar esses caracteres especiais. Então, vou iniciar aqui novamente. Beleza, iniciou aqui de novo e vamos fazer a mesma requisição aqui. Bom, agora ele gerou e não retornou aqui aquele token especial que indica o fim da sequência. Perfeito. Tem uma questão aqui que eu não estou passando, esse argumento do sample, que indica para a biblioteca para fazer essa amostragem do próximo token, ao invés de pegar o token mais provável, pegar o token amostrado de uma lista. Então eu acredito que ele não estava usando aqueles parâmetros de temperatura e top que a gente estava passando. Então vamos iniciar aqui novamente. Já subiu a API. E aí usando esse argumento do sample, cada geração vai ser diferente. Então aqui ele gerou dessa forma, querendo falar inglês, né? Aí chamar de novo, agora a geração é outra. Legal, agora está funcionando realmente. Sim, e aí agora aquele teste de deixar mais aleatório, né, mais diverso o texto,
talvez gere coisas que diverjam. Vamos ver. Continuo falando de Brasília e tal, só falando um pouco mais diverso. Sim. Então, se a gente aumentar muito essa temperatura aqui, acaba gerando texto que não faz sentido. Então, a gente quer sempre manter essa temperatura controlada, né? E vai depender da nossa tarefa. Sim. Se a gente quer mais surpresa ou não. Esses parâmetros aqui a gente vai controlando isso. Aqui com temperatura maior, acaba no final falando de coisas muito diferentes. Às vezes, cidades brasileiras fazem surpreender, não faz nenhum sentido. Bom, até que faz sentido, né? Mas é meio bizarro. Sim, Mas então a gente pode ir brincando com esses parâmetros aqui. Bom, mas agora então a gente tem uma API que responde, né, que gera texto. A gente consegue fazer chamadas para ela, usar aqui, reutilizar o modelo várias vezes. Então, o básico está todo funcionando aqui. Agora a gente pode falar um pouco do que melhorar, né? Para a produção, tem alguns problemas com essa abordagem. Esses modelos, eles são muito mais eficientes se a gente fizer a inferência deles em batch. Batch, nesse contexto, significa fazer a computação da geração do próximo token aqui, usando mais de um exemplo ao mesmo tempo. Então, toda a mágica aqui está em paralelizar os cálculos. Então, quanto mais a gente conseguir paralelizar, a gente usa mais eficiente os aceleradores. Nesse caso aqui, a GPU. Então, se a gente tiver mais de um usuário ao mesmo tempo usando a nossa API, a gente pode acumular as requisições desses usuários e fazer a predição de todos eles de uma vez. Isso é mais eficiente do que fazer de um e sequencialmente esperar para fazer do outro e por aí vai. Então, a gente transformar esse código aqui para fazer essa predição em batch seria uma primeira otimização interessante, mas vou mostrar aqui algumas bibliotecas que fazem essas coisas que a gente pode usar. Então, tem essa biblioteca VLLM, que é uma biblioteca open source que é bastante utilizada para fazer essas inferências. Então, a gente tem aqui uma documentação dela e falando como a gente pode usar para servir tanto LLMs já pré-treinados que existem, né, o próprio Mistral, o Gemma, etc., quanto um LLM próprio, treinado internamente, etc. Então esse aqui é um exemplo de biblioteca que dá para usar. Um outro exemplo, essa biblioteca da Hugging Face também, que é Text Generation Inference, que é uma biblioteca que tem o mesmo propósito, né, de fazer a inferência desses modelos de geração de texto, e também você pode usar vários modelos que já existem e tem várias otimizações que são aplicadas. Essa questão de batching que eu estava falando, existe essa abordagem de batching contínuo, que como as gerações têm tamanhos diferentes, a gente não precisa necessariamente acumular tudo e gerar todos os textos daquele batch e retornar de uma vez. A gente pode ir acumulando e gerando ao longo do tempo, assim que chega. Então a gente consegue servir uma gama maior de usuários, porque os usuários têm comportamentos diferentes, cada um vai fazer uma pergunta, uma interação diferente para o LLM. Então, fazer esse batch contínuo aqui é bem interessante para conseguir servir várias requisições ao mesmo tempo, então um grande throughput. Uma outra coisa interessante de implementar aqui nessa nossa API é o streaming desses tokens, porque aqui, como deu para ver, a gente só retorna depois que gerou tudo. Então a gente retorna aqui o output final. Sim. Mas a gente poderia retornar a cada token gerado. Então a gente poderia ir mostrando na tela a cada token, é uma experiência mais interessante para o usuário. É como a gente vê no ChatGPT, né? Que cada palavra vai colocando uma depois da outra ali na resposta. Exatamente. Então essa é uma coisa bastante utilizada. Seria um próximo passo aqui para essa nossa API de inferência. E aí outras coisas são otimizações para deixar isso mais rápido, né? Então a gente tem quantização, tem vários tipos de quantização de modelos hoje que a gente pode utilizar. Também paralelização em diversas GPUs para deixar mais rápido. Então, para a gente transformar essa mini API aqui que a gente construiu nesses poucos minutos em uma API usada em produção, a gente tem um caminho ainda para percorrer,
mas a gente também pode utilizar, se basear em bibliotecas open source que já existem. Então, se for o caso que dá para a gente usar uma biblioteca que já existe, ótimo, tem várias opções interessantes, talvez não várias, mas algumas opções interessantes. Mas às vezes a gente se encontra na situação de ter que reconstruir do zero. Recentemente eu tive que reconstruir algumas dessas coisas do zero em uma linguagem que não tinha nada disso disponível, então tem sua dificuldade, seu desafio, mas o que é interessante, né, de fazer também. Então as ideias estão aí, dá pra gente reimplementar elas, ter novas ideias, então tudo isso aqui é muito interessante e ser só um primeiro passo. Perfeito, muitíssimo obrigado, Hugo. Esse projeto aqui, a gente vai pegar esse código e ele vai estar na descrição desse vídeo aqui no YouTube e lá no GitHub nosso, enfim. E se você se interessa, você aí criou esse projeto aqui do zero, mas tem algumas partes que você ficou na dúvida, não entendeu muito bem, você quer se especializar, estudar um pouquinho mais. Na Alura, a gente tem as formações completas lá na Escola de Dados de tudo isso, desde o comecinho de Data Science, passando ali pelo Machine Learning mais clássico, chegando até o Deep Learning com PyTorch, né, essas tecnologias que são mais usadas para a construção de LLMs hoje em dia, também por engenheiros de Machine Learning, engenheiros de IA e tudo mais. Se você só quer pegar ali as ferramentas que já estão prontas, tem os cursos e as formações da Escola de IA da Alura, que ali você vai aprender a se conectar com a API da OpenAI, por exemplo, do Google, né, do Google Gemini, por exemplo, e muitas outras coisas, né? APIs e ferramentas de IA aplicada que você pode usar no seu dia a dia com finanças, como advocacia, com design e etc. Já se você quer uma coisa um pouco mais formal, a nossa faculdade aqui, né, do nosso grupo, a FIAP, ela tem os cursos de inteligência artificial, tanto na graduação quanto na pós-graduação, na pós-tech, MBAs, enfim, tem toda essa gama de coisas aí para você se aprofundar. E claro, toda sexta-feira a gente tem aqui o nosso podcast Hipsters Fora de Controle, onde a gente fala especificamente sobre inteligência artificial, as novidades da semana, e entrevista pessoas desse mercado. Inclusive, o Hugo já foi um dos entrevistados lá, falando sobre o trabalho dele, sobre a Maritaca e tudo mais. E associado a esse podcast, a gente tem também a newsletter Fora de Controle, que tem essas novidades de IA da semana, e você pode se inscrever e receber no seu e-mail. É só você ir lá em hipsters.tech, procurar ali algum episódio do Hipsters Fora de Controle e clicar para você se inscrever nessa newsletter. Muito obrigado, Hugo. Valeu, pessoal. Abração. Até mais, pessoal. Até mês que vem no próximo Hipsters Portfólio Dev. Tchau, tchau.